Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa com os detalhes da Operação Shipping Box, deflagrada hoje pela Receita Federal e pela Polícia Federal em 150 cidades de estados do Sul e do Sudeste. A ação combateu o tráfico internacional de drogas. 250 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal cumpriram 34 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. Em Santa Catarina, as ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Joinville, Itapoá, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Itajaí, Navegantes, Balneário Pissarras, Barra Velha, Itapema, Canelinha e Criciúma. Também foram cumpridos mandados no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. A operação resultou na apreensão de 68 veículos, 23 imóveis e 2 embarcações, além do congelamento de mais de 30 contas bancárias. As investigações começaram após a apreensão de 600 quilos de cocaína no porto de Itapoá, em janeiro do ano passado. O trabalho identificou a presença de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, com integrantes residentes no sul do país. A troca de informações entre Polícia Federal e Receita Federal resultou na apreensão de 6 toneladas de cocaína e na prisão de 8 pessoas em flagrante. A investigação descobriu também que parte da droga era enviada de navio para a Europa e parte abastecia o consumo interno. A operação desvendou inclusive o modus operandi da quadrilha. São traficantes de alto poder financeiro em São Paulo que detêm o know-how, a expertise e a rede de contatos com traficantes no exterior, na Bolívia e no Paraguai, para conseguir adquirir e ter capacidade financeira e rede de contatos para adquirir essa droga no exterior. A Polícia Federal também descobriu um esquema de lavagem de dinheiro por parte dos investigados, que utilizava empresas fictícias e compra de ativos como ouro e criptomoedas. Os presos vão responder por tráfico de drogas e organização criminosa. As penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de reclusão. Essas apreensões, elas são essenciais para o início das investigações. Porque pelo sistema colaborativo entre a Receita Federal e a Polícia Federal, com trocas de informações autorizadas pela Justiça Federal, nós conseguimos não só fazer a apreensão de drogas, como também desmantelar e atingir o patrimônio das pessoas envolvidas nesse tipo de situação. Já que falamos da Receita Federal, você sabe para onde vão os produtos apreendidos pelos fiscais nas mais diversas operações? Pois é, as mercadorias vão para os depósitos espalhados por todo o país. Aqui na Grande Florianópolis tem um destes. O repórter João Paulo Cardoso foi conferir. A quantidade impressiona. Só em 2020 a Receita Federal apreendeu em Santa Catarina mais de 270 milhões de reais em mercadorias. Estão provenientes de várias operações diferentes, que podem ser realizadas pela Receita diretamente ou com parceria com outros órgãos. No caso das operações da Receita, são as operações realizadas em correios, transportadoras, estradas ou mesmo nas lojas, em estabelecimentos comerciais. Tudo que é apreendido pela Receita Federal vem parar em depósitos como este, na Grande Florianópolis. Por questões de segurança, não é possível dizer o local exato desta unidade. Os produtos vêm para cá e ficam armazenados por, no máximo, 1 ano. Primeiramente, nós separamos mercadorias que devem ser destruídas, que a legislação determina a destruição. Depois, nós priorizamos o leilão. Então, mercadorias de maior valor e em maior quantidade, que estejam com as embalagens intactas, nós separamos para os lotes de leilão. Algumas mercadorias são incorporadas por órgãos públicos e, por último, nós temos a destinação para entidades sem fins lucrativos, mercadorias com as quais eles vão fazer bazares para angariar recursos para a própria entidade. Ao chegar no depósito, os produtos apreendidos são armazenados nestas prateleiras. Entre as mercadorias, é comum encontrar garrafas de vinho de diversas marcas, cigarros e isqueiros, equipamentos eletrônicos como este condicionador de ar, além de pneus para carros novos em folha. Tem também pacotes de salgadinhos, drones e até este violão, avaliado em quase R$3.000. E não para por aí. Tem algumas mercadorias que são diferentes, alguns veículos estrangeiros, a gente acaba tendo bastante. A gente teve já um veleiro que foi retido. Em muitos casos, esses interessados eles acabam tentando ocultar a mercadoria dentro dos veículos que estão transportando. Então, a gente já recebeu carga encoberta por milho a granel, papel higiênico, salgadinhos, ovos, até uma carga de repolho.
Hoje também teve operação conjunta de combate ao jogo do bicho. A ação foi da Polícia Civil e do PROCON estadual. A operação foi deflagrada nas cidades de Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça, a partir de denúncias que chegaram ao PROCON estadual. Através de uma denúncia de um consumidor, que trouxe até o órgão uma denúncia em que envolve um posto de combustível da Grande Florianópolis, que estava sendo usado para abrigar um jogo do bicho. Conseguimos, através dessa denúncia, identificar 28 estabelecimentos na Grande Florianópolis que estão sendo usados como fachada para abrigar esse tipo de jogo. Na capital, os fiscais e os policiais civis vistoriaram 10 estabelecimentos na região. Em pelo menos 3 foram constatadas as irregularidades com a prática do jogo do bicho. Na manhã de hoje, a Polícia Civil deu apoio à operação de fiscalização do PROCON. No centro de Florianópolis foram fiscalizados 10 locais, dos quais 3 ocorria o jogo do bicho e os seus responsáveis foram conduzidos à delegacia de polícia. Em Biguaçu, 5 estabelecimentos foram vistoriados. Um termo circunstanciado foi lavrado pela Polícia Civil. Em Palhoça, foram apreendidas 2 máquinas caça-níqueis. Uma mulher responsável pelo estabelecimento foi levada para a delegacia. Mudando de assunto, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina cobrou do governo do estado a melhora urgente da estrutura de atendimento do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. A entidade encaminhou um ofício ao secretário estadual de Saúde, André Mota Ribeiro. No documento, o sindicato cita as condições precárias de trabalho, equipamentos sucateados, férias em atraso e reajustes na remuneração, defasada há 7 anos. Os principais problemas são o desestímulo atual ao trabalho do médico no SAMU. Eles estão, além de algumas condições de trabalho prejudicadas, em termos de equipamento, também de viaturas, estão sem receber e sem gozar férias há mais de 3 anos. Uma pesquisa realizada em setembro de 2020 com os médicos do SAMU constatou a insatisfação dos funcionários com a falta de condições de trabalho. O assunto foi tema da reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Superior de Entidades Médicas do Estado. Se eventualmente no final do ano passado o pagamento do 13º não foi feito, e só foi feito depois que a Justiça intercedeu obrigando, se as férias não são pagas e diz a empresa que os recursos são insuficientes, parece-nos que ou tem que contratar uma empresa que faça o que precisa fazer pelos recursos que são pagos, ou que o Estado busque uma outra opção. Não está descartada a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o assunto. Se os parlamentares entenderem que devem trazer a debate através de uma CPI este importante assunto, que o façam e, se formos convocados e convidados, certamente teremos o que dizer. A seguir no Band Cidade, grupo de observadores internacionais chega a Santa Catarina para acompanhar as eleições em Petrolândia, no Alto Vale. Detalhes e a análise de Roberto Azevedo no próximo bloco. A gente volta já já.